nós estamos com 22 alunos, tá legal. Então, Rodrigo, Sim, agora. tem umas atividades, tipo, do começo, assim, eu acho que antes até de começar essa quarentena, que eu não fiz, não, tipo, eu tô devendo umas 17 lá no Tá. Flor. Não, fica tranquila, tá bom? Mas, tipo, eu não fiz porque tá escrito assim, tipo, que o prazo já foi, daí Já não dá foi. pra fazer, entendeu? Porque esses exercícios, eles eram tarefa de casa de antes da Você não quarentena. consegue apagar eles? Eu consigo liberar eles de novo para vocês. Rodrigo, Não, apagar. Apagar? Rodrigo, liberar não. Apagar eu não consigo. Passado. Eu não consigo apagar. Eu consigo fazer... Olha, mas o que eu tô fazendo eu tô pondo numa planilha aqui o que vocês estão me enviando agora. Então, o que passou a gente vai usar também, mas eu acho que vocês têm que dar mais atenção pro que tá acontecendo Porque, agora. tipo, antes da quarentena eu nem sabia o que era maestro, entendeu? Por isso que eu não fiz. Essa é a minha explicação. Ai, meu Deus. Não sabia nem que era plural. Bom, então tá bom. Mas fica tranquila, tá bom? Olha, ninguém vai ficar na mão. Então, mas vocês precisam demonstrar interesse em querer aprender, em tentar resolver. Então, fiquem tranquilos. Se vocês conseguirem fazer esse mínimo, podem contar comigo. Olha, então a gente está resolvendo exercício 3 da página 338. Aí aqui é para calcular a medida desconhecida dos polígonos. Eu estou fazendo o item B e vou fazer o item D também. Daí fica para vocês praticarem aí o item A e o item C. E no plantão eu tiro as dúvidas do que ficou para trás. E provavelmente as dúvidas assim que vocês já devem ter aqui dos exercícios que ficaram para trás, a gente vai resolver também hoje o em casa. E o em casa, ele meio que vai revisar todo o módulo. Então a gente vai atacar de novo aqueles problemas e provavelmente ali vocês vão ter a oportunidade de esclarecer a dúvida de vocês, mas tem que me falar. Além do em casa, quais são os exercícios que tem que te mandar mesmo? Até a página 337 é para hoje. Até aqui. Essa aí eu já te mandei. Já te mandei tudo, né? Isso, se já me mandou, tranquilo. Agora, para a semana que vem, vocês vão precisar me enviar a sessão em casa, tá bom? Eu tinha pedido para hoje também, mas é muita coisa. Alguém havia me dado um toque, realmente é mesmo. Eu estava tentando fazer com o pessoal aí na terça-feira e é meio pesadinho. Não dá para ser feito rapidinho. Fica para a semana que vem. No roteiro, até a página 337, você pediu só alguns itens de algumas questões. Você não pediu todos. Porque os demais... Só... Não, é por conta que os outros a gente fez em sala de aula, entendeu? Por isso que eu não pedi todos. Tá. Daí, se você Rodrigo, tomou nota... Oi. Para hoje, é de que página? 337, até a 337, o módulo todo até a página 337. Olha, a maioria deles estão resolvidos em videoaulas, então fica tranquilo. Só você correr atrás lá e ver. Oi. Que horas que é o seu plantão? Toda terça-feira, às 14 horas. Eu mando no grupo também lá os avisos. E o em casa é para que dia? O em casa é para quinta-feira que vem. A gente vai começar a resolver hoje, tá bom? Tá. Hoje, amanhã não tem aula, senão a gente resolveria também amanhã. Bom, então resolvendo aqui o exercício 3 da 338, apliquei o teorema de Pitágoras, elevei a hipotenusa ao quadrado, aí a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, agora eu desenvolvi o quadrado aqui da hipotenusa e vou aplicar as propriedades de radiciação. Então aqui o quadrado já veio no 3, e 3 ao quadrado é 9, e aí vai ficar 9 vezes. A operação inversa da raiz quadrada é o expoente 2. Então, esse expoente 2, ele vai se eliminar com a raiz quadrada aqui, já que o índice é igual. E o 7, então, vai escapar. Você poderia levar esse quadrado para dentro da raiz aqui também, é uma outra forma, né? Que é aplicar a última propriedade, se não me engano, a penúltima propriedade que a gente viu. Esse expoente viria aqui no 7, daí você teria a raiz quadrada de 7 ao quadrado e se eliminaria do mesmo jeito. E agora a outra parte da igualdade. X ao quadrado, x é quem a gente quer descobrir, e aqui mesma coisa, né? O 3 escapa da raiz. Bem tranquilinho o problema, né? Então vai ficar 9 vezes 7. Eu vou passar o 3 para o outro lado negativo, e tudo isso é igual a x ao quadrado. Então, vai ficar aqui x, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Pessoal, aqui tem uma discussão importante aqui com relação quando... Olha, o que eu vou mostrar certinho o que está acontecendo é que a gente vai entrar logo em resolução de equações de segundo grau.
eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Quando eu extraio a raiz quadrada de uma incógnita que está elevada ao quadrado... Mas não é raiz de 60? Eu inverti o lado, tá bom? Eu tô deixando o x aqui para a esquerda. E vou colocar o 60 do outro lado, tá bom? Uhum. Olha, e quando eu extraio a raiz quadrada... então x é igual a 60. X é igual a 60, não. É isso? Não, deixa eu terminar aqui minha explicação. Demorou. Quieto. Olha só, não é igual, vai ficar igual a raiz quadrada de 60, é isso sim. Mas a gente vai precisar fatorar sim. E simplificar a raiz, daí tá certo. Mas bom, o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma chance desse x aqui ser um número negativo. É claro que aqui no nosso problema de geometria, não, né? Por conta que x é uma medida, uma distância, é uma medida, né, de um dos lados do triângulo, e não tem como esse x ser negativo. Mas, se não fosse um problema de geometria, o correto aqui era colocar mais ou menos, e aí sim a raiz quadrada de 60. Esse mais ou menos, ele surge do seguinte, eu vou fazer um... Ô, Rodrigo. Sim. A Giovana aqui me mandou alguma coisa aí no chat. É um Sim. texto. Giovana. Uma dúvida dela, não sei. Uma dúvida, vou dar uma olhada. Um texto. Giovana. Oi, Rodrigo, gostaria que você separasse já nos roteiros os exercícios que são lição de casa e os que não são, porque fica confuso. Bom, Mas é porque ele fala em aula, né? E manda no grupo. exatamente. Mas Olha tá só. lá no roteiro após Deixa eu as mostrar. aulas. O que tá após as aulas. Eu vou explicar aqui o roteiro, então, para ver se fica mais claro Sim. aí. A ideia do roteiro... Olha só, eu vou mostrar, já tem o roteiro da semana 7, vocês vão receber hoje, mas vamos pegar aqui o roteiro da semana 6. Bom, então tá aqui, olha. Na quinta-feira, essa aula aqui de hoje. Resolver os exercícios em casa das páginas 339, 340 e 341. Era para estar feito hoje, até hoje. Isso daqui, quando eu coloco a data, é até a meia-noite de hoje. Então, qual era a ideia? A ideia era que hoje, durante a aula, a gente conseguisse resolver a maior parte desses exercícios e até o final do dia vocês me enviassem a resolução de tudo. Mas isso daqui eu já estou deixando para quinta-feira que vem, tá bom? Então, sempre assim, as atividades vão começar depois das nossas aulas. Vou mostrar o próximo roteiro para vocês entenderem como vai ficar, para ver se fica um pouquinho mais claro. Olha só, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem eu pretendo corrigir os exercícios da página 341, 342 e 343. Isso é o que eu pretendo. Daí aqui vem o que você deve fazer antes da aula. Se por acaso houver dúvidas, rever os vídeos, e aqui tem os links dos vídeos. Após assistir os vídeos, resolver os exercícios da página 341 até a 343. Isso é o que você vai fazer antes da aula. E aí você volta lá e procura ver quais são esses exercícios. Olha aqui, eles começam na página anterior. São esses exercícios aqui, olha, é o finalzinho. Ô, Rodrigo, aceita a Sofia aí. Nossa, ela caiu? Ela já não estava na sala? Aí. Deu certo agora, Sofia? Ô, Giovanni, qualquer dúvida, me procura. Me manda mensagem, fala, Rodrigo, o que é para fazer hoje? Olha só, eu fiz esses, tá certo? Então, aqui vai ter o que você deve fazer antes da aula e o que você deve fazer após a aula. Então, para a aula de quinta-feira que vem, vocês vão procurar resolver os exercícios das páginas 341 até a 343, tá certo? E os exercícios da sessão em casa, que também vai ficar para a semana que vem, a gente vai começar a correção hoje. Então, eu estou sempre dando uma semana a mais de prazo. E para a aula de sexta-feira que vem, bom, segue o que está aqui, não vai ter erro. Se você procurar, não deixar para fazer na última hora, dá certo sim. Só não deixe para a última hora. Começa com um tempo. A maioria dos alunos aí, inclusive, já fez. Bora lá. Tudo bem, então, Giovana? Não tem problema, mas me procura, tá bom? Me manda mensagem, se ficar alguma dúvida no grupo mesmo, lá do WhatsApp, no privado, você quem sabe me manda a sua dúvida que eu te esclareço. E eu vou te ajudar. Então, bora lá, olha só, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, quero que vocês pensem nesse número aqui. A raiz quadrada de -2 ao quadrado.
Aqui tem uma proposta. Sofia não está conseguindo ficar na sala. Sofia, deu certo aí? Sim, ela tá na sala. Ah, entrou mais uma Sofia. Temos duas Sofia. Tá joia. Bom, então é o seguinte. Tem uma propriedade que fala assim, que o expoente, quando o expoente do nosso radicando é igual ao índice, ele se elimina. Ah, estava sem som. Joia. Ele se elimina com a raiz. Mas se a gente fizer isso aí, vai estar certo se eu colocar a resposta aqui, menos 2? O que vocês acham disso? A raiz... Não, pode ser menos 2 e 2. Então você está dizendo que a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é menos 2 ou 2. É. Eu vou mostrar uma coisa para vocês e não é isso, tá? Não pode ser uma coisa ou outra. Só tem uma. É que a definição de raiz quadrada ela é importante. A definição diz assim, seja n número maior ou igual a 0, então, isso é definição mesmo, tá? É uma regra. Então, a raiz quadrada de n vai ser igual a m se acontecer duas coisas. Deixa eu ir nas flechinhas aqui, que eu tenho uma flechinha que está certinho porque eu quero. Eu sei somente essa. Se acontecerem duas coisas. Se o m ao quadrado for igual a quem? Primeira coisa, para a raiz quadrada de n ser igual a m, o m ao quadrado tem que ser igual a que número? N. A n, né? Porque, né, pensem assim, por exemplo, n igual a 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36. Então, aqui, a primeira coisa que deve acontecer é que o quadrado desse número tem que ser igual ao radicando. É só que não é a única coisa que tem que acontecer. Tem que acontecer mais uma coisa. O m tem que ser maior do que 0. Isso é definição de raiz quadrada. Então, a gente já vê que esse resultado menos 2, ele é falso. Ele não pode acontecer. Por que a propriedade falha aqui? A propriedade falha porque a primeira propriedade de radiciação, que fala que a gente pode eliminar o expoente do radicando com o índice da raiz, quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, ele exige que a base dessa potência seja um número maior do que 0, para eu poder utilizar essa propriedade aqui. Então, essa resolução aqui, ela está errada. Ela está errada. Mas repara que eu tenho uma base, uma potência com um expoente par, e essa potência tem uma base negativa. Aqui, se a gente voltar para o nosso x, ele é uma base de uma potência de expoente par, então eu não posso excluir a possibilidade dessa base ser um número negativo, igual acontecia aqui. Se eu fosse continuar essa resolução aqui, o correto aqui é resolver primeiro aquele... Ô, Rodrigo, por que você não faz o simples? Tipo, tá ali x ao quadrado igual a 60. Ô, Pereira, eu estou explicando um conceito aqui que é muito mais do que resolver. É muito mais. Eu vou precisar que vocês dominem esse conceito para quando eu entrar nos próximos capítulos, aí nos próximos módulos. Eu vou resolver aquele lá, assim, a gente vai partir para o simples, mas eu preciso que você entenda que existe a possibilidade da base dessa potência que está no meu radicando ser um número negativo. Existe essa possibilidade, sim. Eu não sei nem como resolve o ali de cima, o do x ao quadrado ali, com raiz e o 60 ali. Você não sabe? Não. Você não sabe? Não. Você não lembra do Teorema de Pitágoras? Não, Teorema de Pitágoras. Você não sabe? Olha só, o que eu estou aplicando aqui é o Teorema de Pitágoras, certo? Eu elevei o quadrado dos dois lados, daí a gente obteve aqui 63 menos 3 é igual a x ao quadrado. Tudo bem até aqui? Até essa parte você acompanhou ou não? Se não acompanhou, a gente retoma do início, não tem problema. Não, entendi até aí, mas não sei resolver depois. Depois você não sabe como resolver.
Primeiro assim, você tem que ter em mente assim, qual é o objetivo da nossa resolução. O que a gente está buscando resolver? O que a gente está buscando encontrar? O valor do x, certo? Repara que quando a gente chegou que 63 menos 3 é igual a x ao quadrado, eu não tenho o valor de x, eu tenho aqui o valor de x ao quadrado. E eu preciso fazer com que esse quadrado do x, ele seja eliminado, para que eu descubra o valor somente do x. Tudo bem até aí? Sim. Sim? Sim? Então, para eu eliminar o expoente 2 de uma potência, eu tenho que realizar a operação inversa desse expoente. E a operação inversa do expoente 2 é a raiz quadrada. Então, por isso, eu extraí a raiz quadrada de um lado da minha equação, então eu tenho que extrair a raiz quadrada do outro lado também. Aí você entendeu? Sim? Sim. Jóia. Agora eu estou explicando a necessidade de se colocar um mais ou menos na frente dessa raiz. E daí a gente vai dar continuidade na resolução. E aqui, a necessidade de se colocar esse mais ou menos na frente da raiz é por conta que essa base que está dentro da minha raiz é uma potência e a base é uma incógnita. Como o expoente é um expoente par, existe a possibilidade dessa base ser um número negativo. E eu estou mostrando isso através de um exemplo aqui embaixo. Olha só, a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, quando eu vou resolver um problema como esse, o correto é eu começar resolvendo o que está dentro da raiz. Estão com dúvida aí? Se eu já fiz essa questão? Não, ainda não, tá? Ainda estou resolvendo ela. Eu dei uma pausa na resolução e vou retornar para ela. Então, olha só. E aí o ideal é começar resolvendo, então, a potenciação que está no radicando dessa raiz. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. E menos 2 vezes menos 2 vai ter a regrinha de sinal, menos com menos é mais, e 2 vezes 2 é 4. Então, resolver a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado exige que eu passe primeiro por essa etapa. E daí, daqui em diante, eu continuo a resolução. Eu posso aplicar uma propriedade, né? 4 é igual a 2 ao quadrado, e agora eu posso aplicar aquela propriedade do expoente se eliminar com a raiz, porque a base dessa potência é um número maior do que zero, e aí o resultado é 2. Mas repara que eu parti de uma potência cuja base era negativa. Então, no nosso problema aqui em cima, existe a possibilidade desse x ser um número negativo. Existiria se não... Da onde que você tirou esse menos 2 aí que eu não tô entendendo? Eu estou usando ele como exemplo, tá bom? Ah, tá. Então, isso aqui é só um exemplo que eu criei aqui para mostrar que se não fosse um problema de geometria, existiria a chance desse x ser um número negativo. Daí eu deveria de colocar o sinal de mais ou menos na resolução. Mas como o x é a medida do lado de um triângulo, então eu posso desconsiderar o valor negativo. Acaba que a gente já está fazendo isso desde o ano passado. Sempre que a gente tem, então, a gente resolvia o teorema de Pitágoras, nós nunca colocávamos mais ou menos. Não colocávamos por conta que a medida do lado de um triângulo, eu não preciso da medida negativa dele. Mas quando eu coloco mais ou menos, eu tenho a permissão agora de aplicar a propriedade 1 aqui, que é eliminar esse expoente 2 com o índice da raiz. E aí eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de 60. Eu já assumi com o sinal de menos, deixei só o positivo. Tudo bem até aí? Quem estava com dúvida na resolução agora de pouco... Eu faria isso direto ali. Sim, poderia, tá? Poderia, tá? Eu estou entrando aqui em discussões teóricas. Poderia, sim, ter resolvido direto. Ô, Rodrigo, sim. Nesse exercício, tanto faz eu colocar mais ou menos ou colocar a resposta raiz de 60, né? Sim, por quê? É porque eu aprendi que, tipo, em Pitágoras eu não coloco. Eu coloco mais quando é exercício que não determina. Na verdade, você nunca usou mais ou menos. Você vai começar a usar daqui a algumas aulas. Nunca usou. A gente nunca resolveu ainda. Vamos começar a resolver daqui a algumas aulas. E por conta disso eu estou adiantando isso. No material pede para que seja feito dessa forma, tá bom?
Mas como o problema é um problema de geometria, então eu desconsidero o sinal negativo. Era isso que acontecia. Sempre no Pitágoras não precisa do negativo. Não precisa por conta que a gente está trabalhando, então, com medidas de um triângulo. Continuando com a resolução, eu preciso fatorar o 60 para resolver a raiz quadrada de 60. Como ficaria a decomposição do 60 em fatores primos? Dá para dividir por 2, que vai dar 30. Dá para dividir novamente por 2, que vai dar 15. Então, eu já vou ter um 2 ao quadrado. 15 dá para dividir por 3 e dá para dividir por 5. Então, não dá para fatorar o 15 como produto de primos com expoente 2. Então, bom, a fatoração vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. Se tiver dúvida na fatoração, realiza a decomposição e verifique. Precisa fatorar, Rodrigo? Se você souber de cabeça, não. Mas tipo, na resposta. A resposta você precisa me dar sempre ela de forma simplificada. Quem que vai escapar de dentro da raiz aqui? 2. O 2 vai escapar. Pessoal, alguém tem dúvida com relação a isso? Por que que esse 2 aqui escapa de dentro da raiz? Fatorar, né? Ele vai escapar por conta que o expoente é igual ao índice da raiz. Então, o 2 vai vir parar aqui fora. Então, você vai ter 2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes 5. E 3 vezes 5 é 15. Essa é a resposta do problema. A medida do lado desconhecido é 2 vezes a raiz de 15. Bom, vamos lá para o exercício D. O D, ele pede para encontrar as medidas do lado de um quadrado, cuja diagonal mede raiz quadrada, 5 vezes a raiz quadrada de 2. E aí, sugestões? Você faz 5 raiz de 2 ao quadrado é igual a 2x quadrado. Aplicar Pitágoras de novo, não é isso, Gabriel? É. Exatamente. Então, o Gabriel, quando ele disse isso, ele estava olhando para esse triângulo, ou esse, ou de cima, tanto faz, os triângulos aqui são semelhantes, são congruentes. Então, ele usou o teorema de Pitágoras, por conta que é um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa mede 5 raiz quadrada de 2. Então, 5 raiz quadrada de 2. Isso tudo ao quadrado. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, pessoal, é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Aí ele já aplicou aqui fatoração. Ele colocou em evidência que o x, como eu estou somando x ao quadrado mais x ao quadrado, o que a gente tem aqui é 2x ao quadrado. E aqui eu vou aplicar agora a distributiva desse sinal. Na verdade, esse expoente vem no 5 e esse expoente vem na raiz quadrada de 2. Então, a gente vai ter aqui 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Podia resolver direto. Eu estou fazendo passo a passo, não tem necessidade aí se você entender o problema. Isso tudo vai ser igual a 2x ao quadrado. Bom, agora eu vou resolver essa raiz quadrada que está ao quadrado, né? O expoente 2 vai se eliminar com a raiz, então eu vou ter 25 vezes 2, que dá 50. Mas vamos fazer 5 vezes 2 é igual a 2x ao quadrado. Sim. Eu não entendi porque deu 2x ao quadrado. Não entendeu? Eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado. Então eu tenho 2x ao quadrado. Mas... E o 5 ali? O 5 ao quadrado? O 5 ao quadrado está do outro lado da igualdade, certo? Olha só, a gente partiu de 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, esse quadrado veio no 5 e esse quadrado veio na raiz quadrada. Tudo isso é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Sim, entendeu? Uhum. E não fica com dúvida, não. É pior, né, se a gente carregar essa dúvida. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Tem um processo de fatoração aqui, né? O processo é esse daqui. Deixa eu mostrar para você de onde veio. Precisa ter. Então, a gente tem isso daqui, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado. Quem que sai em evidência, se eu fosse tirar alguém em evidência aí?
Eu tenho x ao quadrado em dois termos aqui, então eu tiraria o x ao quadrado em evidência. Então, x ao quadrado, para retornar a ser x ao quadrado, precisa multiplicar 1. Mas, para o x ao quadrado retornar a ser x ao quadrado, precisa também multiplicar 1. Mas nem tem necessidade de ir para um caminho como esse. Mas é só para você relembrar aí que a gente viu o ano passado. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 2, né? É a mesma coisa que 2x ao quadrado. Então, foi isso que eu utilizei aqui. Mas é claro, dá para ir direto, né? X ao quadrado mais x ao quadrado, você tem 2x ao quadrado. Bom, continuando aqui. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. 2 vezes 25 é 50. Então, eu vou ter 50 e vou pegar esse 2 que está com x ao quadrado, multiplicando x ao quadrado, vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 50 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. O pessoal aí já deve ter resolvido direto, não é? 50 dividido por 2 é 25. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 25. 5. X igual a 5. X é igual a 5. Tá claro isso para vocês? Sim. X é igual a 5. Se o problema não fosse de geometria, nós teríamos duas respostas. X igual a 5 ou x igual a menos 5. Porque tanto 5 quanto menos 5 ao quadrado... Opa, peraí. Aqui tá errado, né? Esse expoente já não tá mais aqui. Quando eu extrair a raiz quadrada dele, ele já... Mas, Rodrigo, então, se isso fosse na álgebra, eu vou ter que colocar as duas respostas? Na álgebra, sim. Exatamente. É isso que a gente vai começar a ver logo, logo. Na álgebra, eu teria necessidade de colocar as duas respostas. Eu vou fazer uma passagem a mais aqui, para já ir acostumando vocês aqui. Olha, a passagem é o seguinte. É essa passagem que ficou faltando aqui. É igual a raiz quadrada de 25. Essa passagem. Então, aqui, nesse caso, repara que o x pode ser tanto 5 quanto menos 5. Ambos os números vão me dar como resultado a raiz quadrada de 25. Então, por isso existiriam duas respostas para x. Mas como aqui é geometria e medida de lado, de quadrado, de polígono, qualquer que seja, é sempre positivo. Então, a gente considera só a resposta positiva. Bom, vamos para a sessão em casa. O exercício 4 aqui do livro, eu vou gravar um vídeo resolvendo ele. Ele é importante, ele vai ajudar a gente a determinar algumas fórmulas para geometria. Mas o mais importante é saber como determinar essas fórmulas do que memorizar elas. Memorizar elas é terrível. Agora, se você sabe de onde elas vieram, você sempre vai poder retornar a isso para poder descobrir as fórmulas quando você for precisar usar. Então, eu vou resolver ele todinho. Ele é um pouco longo, provavelmente ele consumiria aqui uma aula inteira. Então, vamos para o desafio. Resolva esse desafio sem determinar as raízes. O que é maior, a raiz quinta de 5 ou a raiz quadrada de 2? Então, a gente precisa encontrar um número que é maior, mas precisa ter uma justificativa. E aí, o que vocês pensariam aí? O pessoal que está dominando e aqueles que estão achando que não estão entendendo muito bem, o que vocês pensariam para começar a igualar dois números aqui? Qual seria a ideia? Como que eu posso comparar esses dois números? Então, é a raiz quinta de 5 e raiz quadrada de 2. Vou escrever aqui. Raiz quinta de 5. E o outro número é a raiz quadrada de 2. Que é maior? E aí, alguma dica, Gabriel? Alguma sugestão? Gustavo? Não é raiz de 2? Por quê? Que essa pergunta aí ia vir, né? Eu preciso... Porque, tipo, a raiz quadrada normal de 5 seria meio que a dobro dado 2.
Então, tipo, se a raiz quinta de 5 é obrigatoriamente menor que a raiz quadrada de 2. Por quê? Por que obrigatório? Precisa de um argumento. A ideia é a seguinte. Imaginem se eu conseguisse obter índices de raízes iguais, certo? Se eu conseguisse que os índices dessas raízes fossem iguais, bastaria eu comparar os radicandos. O maior radicando vai ser a maior raiz. Aí acabou o problema. Olha só, eu posso dizer que a raiz quinta de 5 é igual, tem uma propriedade que a gente pode aplicar aqui para modificar o índice dessa raiz. Vocês se lembram dela? Como é que é? Eu posso multiplicar esse índice ou dividir ele por qualquer número, desde que a gente faça com o outro. Com o radicando, com o expoente do radicando. Então, por exemplo, eu vou multiplicar esse índice por 2. Aí eu vou ter, então, índice 10. 5 vezes 2, 10. Mas se eu multipliquei o índice da raiz por 2, eu preciso multiplicar o expoente do meu radicando. Então, aqui dentro vai ficar 5 ao quadrado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a raiz quadrada de 2. Então, eu vou multiplicar... vou deixar o 2 aqui, raiz quadrada de 2 é igual... Então, eu vou multiplicar o índice dessa raiz para obter o mesmo índice que eu consegui obter aqui atrás, que foi o índice 10. Então, eu vou precisar multiplicar esse índice por 5. Então, aí eu vou obter um índice 10. Se eu multipliquei o índice da raiz por 5, eu tenho que multiplicar o expoente do meu radicando também. Então, vai ficar 2 elevado a 5. Realizando essas operações, eu não altero o valor da minha raiz, eu não altero a grandeza desse número. Ele continua valendo a mesma coisa, ele tem a mesma grandeza. Então, comparar a raiz quinta de 5 com a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que comparar a raiz décima de 5 ao quadrado com a raiz décima de 2 à quinta. E aí fica fácil, né? Porque a raiz décima de 5 ao quadrado é igual à raiz décima de 25. E a raiz décima de 2 à quinta é a mesma coisa que a raiz décima de 32. E aí fica evidente, né? Que a raiz quadrada, a raiz décima de 25 é menor que a raiz décima de 32, uma vez que o 32 é maior que o 25. Então, isso daqui já nos deixa, então, evidente que a raiz quinta de 5 é menor que a raiz quadrada de 2. E aqui está provado e justificado, tá bom? Então, esse era o desafio. É probleminha típico aí de Olimpíadas, de provas dissertativas, onde o professor vai analisar o raciocínio do aluno. Bora lá para a sessão em casa. No nosso plantão, eu resolvi alguns itens do exercício 1. Então, eu vou resolver hoje outros 2 aí. E os demais vocês precisam fazer. Na verdade, vocês precisam me enviar foto de todos, inclusive dos que eu já resolvi. Então, a página é 338 para 339. Tomem nota, depois eu vou divulgar essa resolução para você e a aula também está sendo gravada. Então, vamos fazer aí alguns itens. Que itens vocês sugerem? Olha o que pede o exercício. Vamos entender primeiro o que ele quer que a gente faça. Reduza os números irracionais na representação de radicais. Então, ele não precisava nem colocar isso daqui. Eu acho que isso daqui tudo complica, ó. Na representação de radicais. Não importa, são números irracionais. Ao menor índice comum. Ele quer que eu escreva essas raízes, todas com o mesmo índice e o menor possível para se fazer isso. Vamos fazer aí o item C. Parece que o item C tem uma grande variedade aqui de índice. Então, no item C eu tenho a raiz quinta
raiz quinta de 3. Alguém já fez todos esses exercícios? Raiz quinta de 3, raiz sétima de 5. E raiz quadrada de 2. Então, ele quer que a gente reduza ou escreva, né, esses números na forma de radicais, de forma que os índices sejam todos iguais. Bom, para eu conseguir fazer isso, eu vou precisar alterar o valor desses índices, né? Eu não vou conseguir escrever, por exemplo, todas as raízes com índice 7. Não tem um número, até daria, né, se eu multiplicar por números na forma de fração aqui, mas vai virar uma complicação. É melhor a gente pensar no MMC daqueles números, daqueles índices de 5, 7 e 2. Qual é o MMC de 5, 7 e 2? Eles são todos 70. primos, né? Dá quanto? 70? 70, né? Você multiplicou 5 vezes 7 vezes 2. Então, porque todos são primos. Todos são primos entre si, exatamente. Então, se a gente já encontrou aí o MMC deles, agora a gente já sabe qual é o índice que vai ter que aparecer em todas essas raízes. Então, você olha para o 5 e pensa assim, por que número que eu tenho que multiplicar o 5 para ele virar 70? 14. 14. A hora que eu multiplicar o 5 por 14, eu vou obter o índice 70. Mas se eu multipliquei o 5 por 14, eu preciso multiplicar o expoente do 3. Então, vai ficar 3 elevado a 14. Muito bem. A primeira raiz, eu já reescrevi ela com um outro índice. Agora eu vou para a segunda. O 7, para eu obter o índice 70, eu tenho que multiplicar o 7 por essa 100, por 10. Se eu multipliquei o 7 por 10, eu preciso multiplicar o expoente do meu radicando por 10 também. Então, vou ter 5 elevado a 10. E, por fim, a última raiz. A última raiz, eu preciso obter o índice 70. O índice que está lá é 2. Preciso multiplicar, então, por 35. 35 vezes 2, 70. Se eu multipliquei o índice por 35, eu tenho que multiplicar o expoente do meu radicando também. Então, pronto. Aqui eu tenho 3 raízes, agora com o mesmo índice e o menor possível. Tá claro aí, pessoal? Entenderam esse problema? Envolve MMC. Muito bem. Algum outro item desse exercício que vocês queiram ou querem que eu avance? Volta rapidinho, que eu não vi direito. Você não viu direito? Sim. Você sabe do que se trata o problema? O que o problema pede para a gente resolver? Dá uma Sim, entendi. Ele pede para... Igualou os negócios. Que negócio? E fazendo vezes. Igualei os índices, né? Ele pede para que os índices sejam comuns, ou sejam todos iguais. E ele quer o menor possível. Então, o menor possível vai ser o MMC entre esses índices. Então, eu calculei o MMC de 5, 7 e 2. E aí descobri o índice 70. E aí eu preciso ver por que número que eu preciso multiplicar o 5 para obter o índice 70. E a gente descobriu que precisa multiplicar por 14. Então, se eu multipliquei o índice por 14, eu preciso multiplicar também o expoente da nossa potência por 14. Uhum. Tá? Então, eu fui fazendo isso para todos. O 7, para virar 70, eu multipliquei por 10. Daí multiplica também o expoente do nosso radicando. O 2, que é o índice da nossa raiz aqui, precisei multiplicar por 35. Então, multiplica também o expoente do radicando. E aí, a gente obtém o resultado. Entendeu? Você acha que consegue fazer os demais? Sim. Itens do exercício 1? Sim? Tá. Muito bem. Exercício 2. Olha, o exercício 2 é uma continuação do exercício 1.
ele pede para colocar agora os números em ordem crescente. Então, para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter os índices todos iguais. Era igual ao nosso desafio aqui, da mesma forma do nosso desafio. Para eu poder comparar dois números irracionais escritos na forma de radicais, eu preciso ter os índices iguais. Então, a gente vai aplicar o problema 1 e aí colocar os números em ordem crescente. Vou fazer o item B. Raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 2. Exercício 2, da página 339. Item B. Raiz cúbica de 3. Raiz quadrada de 2. E raiz sexta... Raiz sexta de Calma quem? aí, Rodrigo, vai um pouco mais lento aí. Sim, o item B é a raiz sexta de... Não, raiz quarta de 2. Você tá atrasado aí? Perdeu alguma coisa? Não, eu tô fazendo também. Ah, você tá fazendo também, tá? Você quer que eu te espere um pouquinho, é isso? Não, relaxa, pode ir. Pode ir? Então tá bom. O que você sugere aí, Pereira, nessa resolução aqui? Calma, o que Primeira é pra coisa, fazer? o exercício 2, eu tenho que aplicar o que a gente fez no exercício 1 e depois colocar essas raízes em ordem crescente. Faz isso e fatora. É isso? Faz isso e fatora. É isso que é pra fazer? Primeiro a gente vai começar colocando, igualando os índices. Esse é o seu faz isso? Primeiro iguala os índices. Isso, Faz então o a gente vai MMC. usar o MMC. Boa. O MMC de 3, 2 e 6. Tá aí. E o MMC de 3, 2 é 6. Boa. Então, o que significa que eu vou ter que obter índice 6 em todas as raízes. Sim. Bora lá. Então, a primeira raiz vai ficar como? Eu vou multiplicar esse índice por que número? 2. Por 2, para obter o número 6. Então, se eu fiz isso com o índice, eu faço com o expoente também do radicando. Oi, sim? É 4, não é 6. Verdade. Eu tô cismado com esses 6 aí, desde a hora que eu fui escrever o problema. Volta lá, Pereira, não é MMC de 2, de 3, 2 e 4. Demorou. É MMC de 3, de 3, 2 e 6. É de 3, 2 e 4. E agora? Mudou o MMC. Qual é o valor? Agora é 12. É 12. Olha só, quem que é que tá falando? Eu não consigo ver aqui. Quem é que tá participando comigo ao vivo? Era a Laura, Ah, mas ela saiu sem querer de novo. ai, meu Deus. Ela tá caindo. Tá, depois verifiquem se ela não se machucou. Bora lá. Então, é 12. Voltou. O 3 eu vou ter que multiplicar por que número para obter, então, o índice 12? 4. Por 4. Então, o expoente aqui do nosso radicando vai ter que ser 4 também. Agora a gente segue para o próximo. Aqui o índice é 2. Então, eu vou ter que multiplicar por 6. 6. É isso. Vocês entenderam? Então, entenderam esses problemas aqui, pessoal? Sim. Olha. Então, eu vou obter aqui o 2. Aqui o 4 a gente teve que multiplicar por 3. Então, eu vou ter 6 elevado a 3. Agora, a gente vai... Opa, não é fletinho. A gente vai escrever em ordem crescente. Para isso, eu vou precisar efetuar aqui, deixar em números ou descobrir quem é maior e quem é menor. E eu prefiro resolver essas potências. Eu acho que é o caminho mais tranquilo. 3 elevado a 4 é 81, tá bom? E agora eu vou resolver 2 a sexta. Nossa, por que ficou tão longe? Então, 12, 2 a sexta é 64. E vou para a última. Raiz 12ª de 6 ao cubo. 6 ao cubo é 36, 36 vezes 6. Alguém já bateu essa conta aí? Não. Dá 6. 36 vezes 6 dá 6 sobre 3. 6 vezes 3. Dá Quanto? 216. 16. E 16, tá? Verdade. A gente até já fez esses dias. Muito bem. Agora ficou fácil colocar em ordem crescente, né? Eu só preciso alterar a posição ali da primeira raiz com a segunda raiz. Então,
Agora vamos voltar para Ô, o Rodrigo, problema. peraí. Sim, Por que 6... Ah, não, esquece. sim. Olha só. Agora, repara que essa daqui, a última raiz aqui, ela é a maior. E essa última correspondia à raiz quarta de 6. Então, a menor vai ser a raiz quadrada de 2, depois a raiz cúbica de 3 e, por fim, a raiz quarta de 6. Então, eu vou responder no problema original. Ou poderia ser também aqui, não tem problema, tanto faz. Já que as raízes são iguais, tá? Os dias aqui. Agora, sim, está em ordem crescente. Raiz quarta de 6. Pronto. Esse era o exercício 2. Sim. Pra quinta-feira é em casa inteiro, tipo, até o 16? Isso. Ô, louco, é muita coisa. Não é. Para de chorar. Olha só. É, Não é. Se você prestar atenção, a gente consegue resolver muitos exercícios hoje. A gente eu já tô tem... prestando atenção. Tipo, Sim. mas Não. demora muito pra fazer isso. É que você faz de cabeça, mas eu vou demorar pra fazer isso sozinha. Ah, então, mas tem o plantão na terça também, né? Então, bem-vindo ao plantão e eu posso te ajudar. Tá bom? Tá. O que mais você vai dar Aí na você, aula, ó, Rodrigo? mas seria muito Você vai legal. continuar resolvendo, né? Vou continuar resolvendo. Hoje vai ser só resolução. Vai ser muito legal se você tentar Mas é muito resolver cruel. antes e daí Muita confusão, velho. no plantão eu já vou direto para aqueles que você percebeu que eram difíceis, que não conseguiu resolver, e aí eu resolvo com vocês esses lá. Se vocês tentarem fazer os mais fáceis, pelo menos antes de terça-feira, aí na terça-feira a gente conclui. Fica tranquilo. Olha, não é o em casa inteiro, não. É o em casa até a página 340. A 341 a gente vai começar a resolver no próximo Então, plantão. Rodrigo. Não é ele inteiro, não. Muito Não é inteiro, mas Tá suave. isso, até 340. Mas é Não, pouco, pô. tio. Tá? Tá mais calma? Tá, então tá bom. Bora lá, exercício 3. Olha, o exercício 3 são muitos itens, muitos. Então dá pra gente resolver pelo menos uns 4 agora. Vamos pegar os 4 últimos aqui, provavelmente sejam os mais difíceis. O que vocês acham? Não, Isso, tio. faz uma fração, pelo amor de Deus. Oi? Faz a fração, pelo amor de Deus. Ah, então, vou começar pelo M. Então, 3. Por que esse medo de fração? Esse medo de fração tem que passar. Não, Fração é fração é chato. melhor. 340. M. Você pode editar para mim aí o problema? Pô. Tá com ele aberto? Raiz quadrada de 3 sobre 5, Peraí, 3 sobre 5. Tá. vezes Vezes raiz cúbica de 3 sobre 5. raiz cúbica de 3 sobre 5. Só isso? Aham. Então, aqui, pessoal, o lance é você, para poder efetuar a multiplicação dessas raízes, os índices devem ser iguais. Então, só se preocupa com o índice. O radicando não importa por enquanto. De imediato é o índice. Então, eu vou ter que multiplicar o índice da primeira raiz por que número para conseguir obter números iguais? 3. Por 3, né? Porque o índice... Caralho, Gabriel. Tá afiadinho. Não é. O microfone dele. Ah, o microfone, 3/5. Então, vai ficar 3/5. Se eu multipliquei por 3 o índice, eu preciso multiplicar por 3 também o expoente aqui do meu radicando. Então, o expoente do meu radicando, quando não aparece nenhum, é 1. Só tem que tomar cuidado em colocar esse parênteses aqui, porque é toda a raiz que está elevada ao cubo. Vezes... Agora eu vou para a segunda raiz. A segunda raiz, a gente precisa multiplicar esse índice por 2, certo? Pessoal que estava com dúvida, tá entendendo aí? E vou obter, então, aqui o expoente 2 do meu radicando. Depois de feito isso, eu já consegui obter índices iguais. Agora eu posso escrever essas raízes sobre uma única raiz, já que os índices são iguais, aplicando uma propriedade. Então, vai ficar raiz sexta de 3/5 elevado ao cubo vezes 3/5
elevado ao quadrado. E aqui tem uma propriedade que dá para a gente aplicar dentro do radicando agora. Agora a gente aqui acabou o problema de raiz. Agora a gente está para problemas de propriedades de potenciação. A propriedade nos diz o quê? Quando nós multiplicamos por potências que tenham a mesma base, as bases são iguais, 3/5 sobre 3/5, a gente conserva a base e soma os expoentes. Vai dar 3/5, não vai? Vai ficar, então, raiz sexta, conservando a base, Pereira, 3/5, elevado a 5. 5? A gente conserva a base e soma os expoentes. Ah, pode ir pra... Daí 3 mais 2, 5. Então, pronto, acabou o problema. Aqui não tem mais nada a se fazer. É só isso. Então, N. O N vai ficar... o N é número na forma de fração de novo. Raiz cúbica de 0,8, raiz Pode quadrada... fazer o próximo? Eu posso pedir o próximo? Eu vou fazer, olha, eu disse no início que eu vou resolver o M, N, O e P. Pode ser? Não. Não? Você não pode resolver o D? O D? Vamos... mas a gente fez o D já, Pereira. Não fez, não. Não fez na terça-feira? Sei, Não. sim. Fez, sim. Você pediu, inclusive, mas olha só. Não pedi. Eu tava fazendo as outras lições enquanto você tava fazendo. Ele é muito louco. Tá bom, Pereira. A gente faz o D, tá bom? Mas eu vou fazer os que eu tinha planejado aqui, tá? M, N, Ah, não, O, calma. P. Pode fazer esses daí. Você mandou lá no grupo. Isso, daí eu mandei, exatamente. Então, N. Raiz cúbica de 0,8, raiz quadrada de 0,2. Raiz cúbica de 0,8. Opa, eu esqueci da operação. É vezes a raiz quadrada de 0,2. Parece até um problema da tropa de elite. A primeira coisa a se fazer é igualar os índices. Então, não vamos nos preocupar aqui com os números que estão no radicando. Então, igualar os índices é multiplicar esse índice por 3. Então, eleva esse radicando, o expoente desse radicando aqui também ao cubo. Multiplicar por 2. Eleva esse radicando ao quadrado. Depois, esse índice eu vou precisar multiplicar por 3. Então, eu elevo esse radicando ao cubo. E aí, eu vou obter raiz sexta, porque eu estou multiplicando por 2, de 0,8. Multipliquei por 2, elevo também ao quadrado lá dentro. O radicando. Então, aqui eu vou obter raiz sexta. Estou multiplicando agora... Ô, Rodrigo. Sim. Nessa você pode resolver colocando que 0,8 é 8 sobre 10 ao quadrado, né? Também fica mais fácil. Posso sim, Posso sim. Eu pretendo fazer isso. Tá? Então, agora aqui eu multipliquei o expoente dessa... É isso aí, acho que ficou legal isso aí. Esse índice por 3, então esse radicando vai levar por 3 também. Você já transformou em fração no início, foi isso? Foi. Legal. Eu vou fazer o passo que o Gabriel fez agora, então. Só que eu vou escrever tudo sobre uma única raiz. E tudo isso vai ser raiz sexta. 0,8 é a mesma coisa que 8 décimos. Então, eu vou escrever isso. 8 sobre 10 ao quadrado. Por que você já não junta, tipo, tudo? Vezes... já vai juntar. Já estou juntando já. O 2, eu vou escrever 2 sobre 10, mas tem que estar entre parênteses, porque ele vai estar elevado ao cubo. 2 sobre 10 ao cubo. Bom, aqui não dá para aplicar a propriedade de potenciação, porque as bases são diferentes. Você vai simplificar? Dá para a gente efetuar uma multiplicação, pelo menos, aí, e ver o que dá para simplificar. Tem que ser simplificado, sempre. Então, como que... simplificar as frações, você diz? Não sei se compensa. Olha, o 8 dá para escrever como sendo 2, certo? Uma base 2. E aí, olha só, eu estou chegando perto de alguma coisa aqui. Não, é 4 sobre 5. Simplificando vai ficar 4 sobre 5? Vamos fazer isso, então. Gostei. Então, vai ficar 4 sobre 5. A sua simplificação acho que vai ficar melhor. Ao quadrado. Vezes... 2. Dá para simplificar também. 1/5. 1/5 ao cubo. Acho que fica melhor esse caminho aí simplificado.
E agora calculo os quadrados e o cubo e junto tudo num único radicando. Então vai ficar 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, vezes 1 ao cubo é 1, 5 ao cubo, 125. Raiz sexta de 16, agora vou efetuar a multiplicação dessas frações, 16 vezes 1 é 16, 25 vezes 125 vai ficar... dava para multiplicar, é a mesma coisa que multiplicar 5 vezes... Vocês fazem mais rápido aí, 625. Pera, mas pra que isso? 625. Para que isso o quê? Pra que isso o quê? Tipo, Aí. precisa simplificar assim pra resolver? Você tem que dar sempre a resposta Dá simplificada. 3.155? 3.155, a resposta sempre tem que estar simplificada, viu? Não tem jeito. Então, isso é necessário. Esse é o caminho que eu optei. De repente, você conseguiria uma simplificação. Verdade, é porque a base não tá igual, daí eu morguei. Ah, você aplicou propriedade de potenciação aqui? As bases não são iguais, daí a gente tem que resolver todas essas contas aqui, mas dá para começar a pensar em alguma simplificação. Alguém me disse aí o resultado desse produto, quanto deu? É 3.125. 3.125. Mas repara, eu vou fazer uma volta agora aqui, tá? De repente nem precisava. Olha só o que eu vou fazer aqui. Deixa eu aumentar essa margem aqui. Então vai ficar raiz sexta. O 16 dá para escrever como uma potência de base 2. Só para ver se tinha alguma simplificação a ser feita, tá bom? Então dá para escrever 2 elevado a 4. E o 3.125, repara que 625 é 5 a quarta, certo? 5 a quarta vezes 5 vai ficar 5 a quinta. Eu só queria ter certeza que não daria para simplificar nada. E não dá para simplificar nada, né? Não dá para simplificar nada aqui. Por conta que o expoente do 2 é menor que o índice da raiz e o expoente do 5 aqui também é menor que o índice da raiz. Então, a resposta... Eu posso deixar lá do primeiro resultado? Tipo, qual o primeiro 4... resultado? Não, aí ó, é 4 sobre 5 ao quadrado vezes raiz sexta de 4 sobre 5 ao quadrado vezes 1/5 ao cubo. Aqui, ó. Pode deixar assim? Pode, não tá errado, sabe? Olha só, assim, eu não posso dar errado. Se você for pro enunciado, efetue as operações. E você efetuou, entende? Não efetuou. Efetuou as operações. Eu não posso dar errado aqui. Você já fez as simplificações que podiam ser feitas nas frações. Eu estou encontrando uma forma de tirar pontos, se fosse numa prova. Ó, simplificou as frações, efetuou a operação. Não está errado, tá? Não está errado. Eu preferiria receber esta resposta ou esta resposta. Essa última aqui é mais elegante ainda. Tá certo, eu não poderia dar errado ali, não. A elegância demora muito, Rodrigo. A elegância demora, isso é uma verdade. Mas, pô, vocês estão em casa, com tempo, quarentena. Olha lá. Pô, Não tem tempo, né? Eu sei, eu também, meu dia tá voando, eu tô, parece que assim, trabalhando, estudando muito mais do que antes. Raiz 15ª de 3 a 10ª. Nossa senhora! É longo? Vezes a raiz cúbica de 3. Nossa, já cansei já de fazer exercício de matemática. Mas olha, é necessário para vocês se habituarem aí com as Cansei operações. no começo do ano. Cansa, não? A matemática exige, mas é isso. Não O Gabriel tá gostando. Gabriel, bom, vamos lá. Exceções. Pessoal, olha só. Primeira coisa a se fazer esse O tá facinho se você conseguir identificar o que deve ser feito. Eu preciso deixar os índices iguais. O que fazer? Multiplicar a segunda raiz, o índice dela por 5. É uma alternativa, mas tem uma melhor.
Ao invés de multiplicar essa segunda por 5, e se eu dividisse dividir a primeira por 5? Porque já fica simplificado. Então, dividindo 15 por 5, dá 3. É só que eu vou ter que dividir também o expoente do meu radicando. Então, se era 3 elevado a 10, é 3 elevado a 10 dividido por 5, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Nossa, isso é muito fácil, hein, Rodrigo? Aí acabou. Então, se você consegue identificar qual que é a melhor operação a ser feita, o problema fica bem simples. Então, você vai ter aqui raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 3 ao quadrado, vezes a raiz cúbica de 3. Então, eu posso juntar tudo numa única raiz, e as duas têm o mesmo índice, daí vai ficar 3 ao quadrado vezes 3, é a mesma coisa que 3 ao cubo. Pode tirar. Aí eu posso eliminar, porque agora a base da minha potência... Bom, se bem que o expoente é ímpar, então quando o expoente é ímpar, eu posso eliminar direto essa raiz aqui. Então, o expoente se elimina com a raiz, resposta é 3. Aí tem ó. Ô, Rodrigo, eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei o índice igual 15 lá. Aí dá o mesmo resultado. Você fez aquele eu também fiz isso. Eu coloquei igual a 15 o índice. Você multiplicou por 5, né? Foi o que haviam sugerido no início. Mas daí, se você perceber que é mais fácil dividir aqui por 5 do que aumentar o número, fica um pouquinho mais rápido. Mas dá também, funciona e não está errado. P. Raiz cúbica de 3, raiz sétima de 3 ao quadrado. Acabando aqui. Pereira, você conseguiu aquele problema lá? Consegui. Você conseguiu mesmo? Ou você tá falando isso? Conseguiu, tá bom. Não, consegui. Eu tô terminando 2 aqui, já terminei 1. A melhor coisa é usar esse horário aqui de aula para poder adiantar aí o que puder. Daí as coisas ficam mais fáceis. Vezes a raiz sétima de 3 ao quadrado. Aí. Bom, aqui tem um pequeno inconveniente, né? Que o MMC desses índices é o produto entre eles. Então não vai ter jeito. Eu vou ter que multiplicar o 3 por 7, vou obter 21. E se eu multipliquei o 3 por 7, eu vou ter que multiplicar o expoente do meu radicando também. Então vai ficar 3 elevado a 7. Rodrigo, tudo que você está fazendo é para hoje? Esses exercícios são para quinta-feira que vem. Aí tá, mas fica calma. Olha só, se tiver dúvida, mas não deixa a lição de matemática para a véspera da aula de matemática. Tenta fazer, eu sei que é difícil, mas tenta fazer uns dias antes, porque daí você me procura, fala, olha, para quando, até quando, olha, já fiz esse eu não consegui, resolve para mim, me ajuda. E eu faço isso, eu gravo vídeo, eu mando foto. Não tem que fazer antes, porque, tipo, já tem os que a gente tinha que entregar hoje pra você. Hoje, sim. Tava ocupado fazendo aquele, daí não tem como fazer esse. Não, relaxa, tá falando pra fazer agora, a partir de hoje. Exatamente, esse daqui é pra quinta-feira que vem. Então, o que eu não quero que vocês façam é que não tentem resolver na quarta esses exercícios que faltarem. Tentem resolver antes, por exemplo, na segunda-feira é um bom dia para tentar resolver, porque na terça tem plantão. Então, daí na terça-feira a gente ataca aqueles que você travou, e aí a gente pode avançar também, por exemplo, você conseguiu fazer só até o 4, mas faltou um monte ainda para fazer. Mas beleza, você leva as dúvidas até o 4, e daí no plantão a gente termina de resolver os demais. Quanto que é 5 elevado a 6? É que vocês, eu entendo a vida de estudante. Ô, Rodrigo, o que você acha das pessoas que te mandam lição 11h30? Eu não me importo. Pode enviar. Olha só, eu precisei multiplicar 5 elevado a 6. A gente fez agora de pouco 5 elevado a 5 aqui atrás. Certo? Olha, 5 elevado a 5 dá 3.125. Multiplica mais uma vez por 5 esse número aqui, você vai obter 5 à sexta. Demorou. 3.125. Vezes 5. Olha só, aqui no item P, eu multipliquei o índice da raiz por 3, deu 21, então vou ter que multiplicar o expoente do radicando por 3. Então, já tinha um expoente 2. Multiplicando 2 por 3, vai ficar 3 à sexta. E aí, pronto. Agora a gente tem aqui os mesmos índices. Eu posso escrever tudo sobre uma mesma raiz. Sob uma mesma raiz. Raiz 21ª de 3 à sétima vezes 3 à sexta. E aí agora eu posso aplicar a propriedade de potenciação, porque eu tenho produto de potências com a mesma base. Então eu conservo a base e somo os expoentes.
7 mais 3, 13. Então, 3 elevado a 13, e aí está a resolução do item P. Termina aqui. Ai, rapidão. Bom, então, olha, o exercício 3 é isso, pessoal. É Calma tomar aí, cuidado com as Rodrigo. propriedades. Calma aí, volta lá. Eu volto. Na minha resolução? Deixa eu pegar aí, rapidão. Eu vou postar no grupo. Ah, mas é que eu já quero fazer agora, porque depois eu vou ficar cansado. Tá, mas daí você vai atrasar minha aula porque você quer fazer agora. Calma aí, rapidão, só falta um negocinho. Dá um print aí. 30, Falando... tudo. Dá um print. Não, pode tirar. Pode? Pode. Mas terminou mesmo? Aham. Então bora lá. É que eu tô fazendo pelo computador, então, tipo... Ah, muito bem. Bora lá. Exercício 4. Olha só, vocês têm até quinta-feira para terminar até o 10. Estou no 4 aqui, então a gente ainda tem mais meia hora de aula. Eu espero conseguir chegar pelo menos até o 6. Aí vão sobrar 4 exercícios para vocês fazerem. E aí, no plantão, de repente, a gente consegue fazer esses 4 que faltam. Bom, faltam os itens que eu estou pulando também. Vocês vão aplicar propriedades lindas. Ah, professor, você só fez de multiplicação. Como é de divisão? É a mesma coisa. Querem que eu faça um de divisão aqui para Faz mostrar? O O F. D, o F. Deixa eu ver, o F tá... Não tá... Então faz Eu pensei no o I aqui, ó. Eu pensei no o I. L. Ó, o I envolve as duas propriedades. Faz o I, então. Pode ser. Bom, olha, eu tô no exercício 3 aqui ainda. Vou fazer o I. O I é raiz quadrada de 3 vezes 7 vezes a raiz cúbica de 5. Vezes 7 vezes a raiz cúbica de 5. Dividido. Dividido pela raiz sexta de 5. Bom, então agora o problema aqui, ele envolve duas operações. Né? Eu estou tendo um produto de raízes e um quociente de raízes. A ideia, antes de começar a resolver, é escrever tudo sobre o mesmo índice. Rodrigo, eu tô fazendo num caderno, tá? Sim, daí me manda a foto dele. Então, o índice aqui é 2, 3 e 6. O MMC de 2, 3 e 6 é 6. Então, eu consigo deixar todos os índices iguais a 6. Vou multiplicar esse primeiro índice por 3. Aí vou obter o índice 6. Então, se eu fiz isso com o índice, faço também com o expoente. Multipliquei por 3, então vai ficar raiz sexta de 3 ao cubo. Vezes... Agora, vou multiplicar esse índice por 2. Então, eu continuo tendo aquele 7 que está multiplicando a raiz, ele continua multiplicando raiz sexta de 5 ao quadrado. Dividido pela raiz sexta, esse índice eu não vou precisar alterar, de 5. Bom, agora eu posso escrever tudo isso sobre uma mesma raiz. Então, é o que eu vou fazer agora. Então, vai ficar assim, raiz sexta. Eu tenho uma multiplicação sendo efetuada ali em cima. O 7, ele vai ficar fora aqui, ó. Ele fica fora da raiz, ele continua aqui fora das minhas raízes. Então, eu vou ter 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Caraca, Rodrigo, deu uma Não bugada. é mais fácil efetuar primeiro a divisão? Porque dá para simplificar, né? Então, posso também. Não, Poderia. tô falando da passagem. Sim, poderia sim. Mas dá para fazer agora também, quer ver? Olha só, por que ele está falando isso? Porque o 5 ao quadrado simplifica com 5. Eu tenho uma divisão aqui de potências que tem a mesma base. A base é 5. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 é 1. Então, vai restar somente 3 ao cubo
vezes 5 elevado a 1, que eu não preciso colocar, tá certo? Entendeu aí o que foi feito? É a mesma conta, né? Se eu tivesse feito aqui, olha só, essa divisão aqui, eu iria dividir 5 ao quadrado dividido por 5, vai dar 5. E por fim, eu teria que multiplicar o resultado dessa divisão por essa outra potência, que é o que eu fiz aqui também. Mas você tem razão, talvez se eu efetuasse antes aqui, já ficaria evidente o que ia acontecer. Então aqui ficaria 7, 6, 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27, então eu vou ter aqui o produto de 27 vezes 5. Então, 7 vezes a raiz sexta, de 5 vezes 7 é 35, sobe 3, 5 vezes 2 é 10, com 3, 13. 135. E já está simplificado. Oi? Essa é a resposta? Essa é a resposta. Bora. Essa é a resposta final. Depois eu libero lá para vocês esse PDF aqui, ó. Uhum. E o vídeo também vai estar disponível para vocês no plural. Então, se por acaso quiser voltar lá e entender de onde foi que alguma coisa surgiu, é só voltar no vídeo. Bora lá. Exercício 4. O exercício 4 são problemas de geometria envolvendo números irracionais. Resolva os problemas a seguir. Em um triângulo retângulo, os catetos medem raiz quadrada de 12 e raiz quadrada de 6. Se não me engano, eu fiz esse no plantão. Então, tem a resolução. É suave. Como que calcula a área de um triângulo? Determine a área desse triângulo. Altura dividido por 2. Exatamente. Se você tem aqui a medida dos catetos, como eles formam um ângulo de 90 graus entre si, porque eles são catetos, então significa que se eu chamar de base o lado que mede raiz quadrada de 12, a altura é a raiz quadrada de 6. Então é só multiplicar a raiz quadrada de 12 vezes a raiz quadrada de 6 e dividir o resultado por 2. Vou fazer o item A. Acho que dá para... Vamos fazer o A, já que vocês entenderam o item A. Então estou na página 340, item A. Depois você faz a D. A D, faço. Do 4, né? É. Tá. Então, eu estou calculando a área, eu vou fazer o produto dos catetos e depois vou dividir por 2. Por isso que eu coloquei esse parênteses. Raiz quadrada de 2. Oi. Volta na resolução calma. Do I, só para tirar um print, rapidinho. Você sabe que vai ter o PDF lá, né? Eu sei, mas aqui, sei lá, tô fazendo mais rápido. Tá bom, tá certo. Obrigada. Pronto, deu certo? Mas você não tá com dúvida, não, do que tá acontecendo? Você tá entendendo? Eu só morguei no final, mas acho que agora eu entendi. No finalzinho, foi uma propriedade de potenciação que eu fiz aqui. Eu dividi 5 ao quadrado por 5. 5 ao quadrado é 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. Mantive o produto. Entendi. Foi só isso, tá bom? Só que eu usei propriedade de potência, conservei a base e subtraí os expoentes, só para relembrar vocês aí das propriedades. Bom, então aqui eu estou fazendo o produto dos catetos e dividido por 2. Isso é a área de um triângulo retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, como as raízes são iguais, eu posso escrever numa mesma raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 12 vezes 6, né? 12 vezes 5 é 60, vezes 6 é 72, dividido por 2. 72 dividido por 2 é 36, então vou ter a raiz quadrada de 36. E só para aplicar a propriedade, eu vou escrever o 36 como sendo 6 ao quadrado, e aí eu aplico a propriedade de eliminar a raiz com expoente, e vou ter a resposta que é 6. Então, esse era o item A do exercício 4. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Vou fazer o B. Esse também foi feito no plantão. Eu lembro. Mas, pegue aí. Anotou? Ô, Rodrigo, mas por que você colocou a raiz também no 2? É uma pergunta que não quer calar, viu? Isso não pode ser feito. Só poderia se a raiz estivesse só no 2. Exatamente, aqui não pode ser feito, isso aqui está errado. Tem razão, aqui está errado, aqui tem que fazer a raiz em cima. Então aí, agora sim, né? Muito, é o Guto que tá falando aí? Segue, então.
Então vai dar 72 sobre 2. Agora sim, certo? Aí dá pra simplificar. Então, Fica 6 raiz de 2 sobre 2, que dá 3 porque raiz de 2. você vai fatorar, né? Vamos fazer fatoração aqui. Tem razão, doutor. Muito obrigado, hein? Quase que eu deixo a resposta errada aí. Olha só. Então, decomposição do 72, essa é fácil, né? Vai dar 36. E aqui eu já posso fazer um corte de caminho, só para chegar aí na simplificação que o Guto falou. Tá bem. Cadê o Gabriel? O Gabriel tá por aí? O Gabriel tá aqui também. Tô. Tá já. Não, que eu tinha pensado ali. Se você quisesse colocar o raiz de 2 embaixo, você tinha que multiplicar por raiz também 72. Aí ia ficar raiz quarta, 72 sobre raiz quadrada de 2. Tá certo que você fez, Gabriel, mas eu não vou apresentar isso aqui não, mas tá certinho. O que ele tá querendo dizer é que tem como eu colocar esse 2 dentro da raiz, desde que eu eleve ele ao quadrado. Resumindo o que ele falou. Se eu colocar 72 dividido por 4, daí eu posso escrever... Não, se você tirar a raiz embaixo, dá pra você tirar em cima também. Aí vai ficar raiz quarta. Tá certo. Tirar embaixo e em cima, que é a mesma coisa do que eu falei. Só que você usou uma outra propriedade ainda. Muito bom. Bom, então aí, simplificando, o 6 vai escapar de dentro da raiz, porque vai ficar... Vamos lá escrever isso. Talvez nem todos percebam. Então, escrevendo aqui, ficaria 6 ao quadrado vezes 2. Não pode pegar e tirar o 6 direto? Pode. Ficar a propriedade direta, pode sim. Sobre 2. Entenderam o que o Pereira falou agora aí? Então, ele falou de tirar para fora. É o que eu vou fazer agora nessa próxima passagem. O 6 vai escapar de dentro da raiz, então vai ficar 6 vezes. Quem ficou preso dentro da raiz é quem tinha o expoente menor que o índice da raiz. No caso, 2 ficou preso dentro da raiz. Dividido por 2. E agora dá para dividir 6 por 2, que vai dar 3. Então, vou ter 3 vezes a raiz quadrada de 2. Esta é a área do triângulo. E como a gente está calculando a área, centímetros quadrados, se as medidas estiverem em centímetros. Sim, estão em centímetros. Então é isso. O item D, Pereira. Um dos lados de um triângulo mede 5 raiz quadrada de 3. E a altura relativa a esse lado mede 6 vezes a raiz quadrada de 2. Tudo em centímetros. Calcule a área desse triângulo. Mesma coisa. Base vezes altura. É porque ele menciona assim, ó. Um dos lados de um triângulo. E, ele não menciona. E se for a hipotenusa? Mas esse triângulo não é retângulo. Ele não fala nada do triângulo ser um triângulo retângulo. Então, ele deu um lado e deu a altura relativa a esse lado. Então, ele deu a altura relativa a ele, aí é só fazer o produto de 5 raiz de 3 vezes 6 raiz de 2. E aquele do losango, que é o B, é a mesma coisa também, né? Daí você vai fazer o produto entre as diagonais e dividir por 2. Só que losango é só vezes, né? Não e divide por 2, tem que dividir por 2. Por que o losango divide por 2? Essa é uma pergunta. Porque é diagonal vezes diagonal sobre 2. Mas calma aí, não é só porque é a fórmula, mas tem um motivo. Vamos ver isso daí. É importante isso daí. Não, já lembrei porque um losango. Por porque o losango é metade de um quadrado. Por que ele é metade de um quadrado? Porque dá para ver o formato dele. Deixa eu pegar o ponto médio aqui. Olha só. Se eu colocar qualquer ponto aqui sobre esse... só que eu tenho que pôr o simétrico. Agora aqui eu tenho um losango, certo? O losango tem a seguinte propriedade. Os lados são congruentes e as diagonais formam um ângulo de 90 graus entre si. Então essas são as propriedades aí de um losango. Agora, quando eu faço o produto entre as suas diagonais, eu vou excluir essa reta. Aí, eu estou multiplicando essa diagonal vezes essa diagonal. Repara que se eu fizer isso daí, eu vou traçar uma paralela a essa diagonal aqui, uma paralela sobre esta aqui embaixo,
e sobre esta nesse vértice. Olha, quando eu multiplico esta diagonal vezes essa outra diagonal, o que eu estou calculando é a área desse retângulo aqui. E aí eu tenho partes que não fazem parte do losango. E essas áreas que não fazem parte representam exatamente a medida da área de um triângulo que está interno aqui ao losango. Ou seja, esse pedacinho onde eu estou passando com o mouse é igual a essa área. Esta outra área é igual a essa e assim para todas. Então, quando eu faço o produto das diagonais, eu estou calculando exatamente o dobro da área do losango. Então, eu divido por 2 para ter a área do losango. É por isso. Bora lá. O item D, então, era 5 raiz quadrada de 3. 5 vezes a raiz quadrada de 3. Vou colocar em parênteses, porque eu vou ter que dividir por 2. Vezes a altura, que é 6 raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido por 2. Bom, então, olha só, as raízes têm o mesmo índice. Então, eu posso escrever essas raízes sob uma mesma raiz. Eu vou só alterar a ordem, que eu vou aplicar aqui a propriedade comutativa da multiplicação. Então, eu vou trocar de lugar o raiz quadrada de 3 com o número 6. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu só estou reescrevendo aí, como sendo raiz quadrada de 3... vezes a raiz quadrada de 2. Então, para vocês enxergarem as propriedades. Então, 5 vezes 6 é 30. Então, eu vou ter aqui em cima 30 vezes. Agora, eu posso escrever o 3 vezes 2 sobre uma única raiz. Então, 3 vezes 2. Tudo dividido por 2. Então, a resposta final... nem vai ficar em fração, né? Porque o 30 dá para dividir por 2. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes a raiz quadrada de 6. Que é 3 vezes 2. Ô, Rodrigo. Sim. Então, uma coisa, se você escrever o 6 como 2 vezes 2 vezes 1,5, você pode tirar o... Ficou interessante isso daí. Deixa eu escrever da forma que você 30 tá raiz de 1,5. Vamos ver aí, ó. 15, daí você diz para escrever o 6. Pessoal, daqui para frente é só análise, provavelmente é possível, mas aqui tá, eu acho que aqui tá mais simplificado do que o que você tá me falando, mas tá certo também. Você fala de escrever 2 ao quadrado vezes 1,5. 2 ao quadrado vezes 1,5. Aí você tira o 2 ao quadrado. 1,5? Aí dá 6. Tá certo. Mas é bom sempre deixar no menor resultado, né? Não, mas você tira o 2 ao quadrado e fica... Aí escapa o 2 aqui para fora, né? Então vai ficar 2 vezes 15. A gente tá voltando, tá vendo? Que a gente tá voltando. Então. Mas dá no mesmo. Tá certo também. Tá simplificado, não tá errado, não. Acho que interessante. Não, só pensei nisso para diminuir o número do radicando lá. Tá certo. Não tá ruim, não. Ele ficou um número menor. Sem dúvida. Mas é melhor ter um resultado, um número inteiro ali dentro. Dá impressão, dá uma vontade de escrever isso aqui como sendo 15 sobre 10, né? E simplificar e põe na forma de fração. Bom, mas tá certo. Olha, qualquer uma dessas respostas eu admitiria como corretas. E realmente o que a gente está trabalhando é a simplificação de raízes. Né? Então... daí tá certo, a simplificação de raízes foi feita a simplificação nos 2 casos. Vamos fazer mais um exercício ou 2 ainda. Dá para fazer mais uns 2 ainda. Bora lá. Parei no exercício 4. 5. Simplifique os números irracionais na representação com radicais quando possível. Então aqui, olha, aqui tá bem legal, os primeiros aqui estão bem fáceis, porque eles já estão todos eles já estão decompostos. Então, quando vai dar para simplificar? Por exemplo, se eu olhar para o item A, eu observo, a primeira coisa que eu observo é o expoente. O expoente é 8 do meu radicando e o índice é 14. Então,
dá para ver que eles ambos são pares, então dá para dividir por 2. Então eu consigo fazer uma simplificação. Divido por 2 o índice, divido por 2 o expoente. Mais do que isso eu não consigo simplificar, porque o expoente é menor que o índice da raiz. Calma, quê? Queijo? Bora lá, Pereira. Pereira, é assim, quando eu olho para uma raiz, eu tô tentando mostrar para você o que eu penso e como você deve pensar. Sim, mas como pensar? Você tem que olhar para cá, a primeira coisa que você deve observar é que primeira coisa é que para ver se esse radicando tá decomposto em fatores primos. E tá, né? 5 é um primo e eu tenho ele escrito 5 à oitava. A segunda coisa que você deve olhar, o expoente do radicando. O expoente do radicando é 8 e ele é menor que 14. Então eu já sei assim que não vai escapar ninguém de dentro da raiz. Tá, agora eu consigo reduzir o valor desse índice, por conta que 14 é par e 8 é par, né? Dá para dividir ambos por 2. Então, então é isso. Sim. O item B. O item B, de novo, o expoente... Então, o A é... A resposta? Quanto que é a resposta? Vamos fazer. Eu prefiro que você aprenda a pensar primeiro. Página 340. A resposta vem como consequência agora. É 7 e 4? É raiz 14ª de 5 sobre 8. A oitava. Aí a gente vai dividir o índice por 2, que vai dar 7, divide o expoente por 2, 5 à quarta. É isso aí. Mas então é só fazer isso na 5, Rodrigo? Pois é. Bem simples. Olha só, mas vamos analisar antes de resolver. Resolver é Rodrigo, tranquilo. Sim. Se um dia você fizesse uma prova, sua prova ia ser assim, né? Assim. Que nem a 5. Que nem a 5. Sim. Assim. Que nem a 5. Assim ficou interessante, olha. A 5? Não. Sua prova inteira tem que ser igual a 5, Rodrigo. Igual a 5. Você não gosta de interpretação e geometria? Mas gosto, da hora. É legal. Não, credo. Olha só, na prova, o que eu poderia colocar se eu fosse colocar? É claro que eu não ia dar um número já decomposto bonitinho. Né? Então, se fosse dar 5, seriam números assim. Vocês precisariam decompor. Foi só o Tuti te desafiar que ele caiu do... Mas é tranquilo. Todos eles. A única diferença a partir do item B é que não está decomposto. Então, efetua primeiro a decomposição, escreve ele na forma fatorada, e aí a gente vai começar a observar os expoentes. Mas vamos chegar lá. Olha só, o item B. Você olha para o expoente aqui do nosso radicando, é 6. Ele é menor que 9. Muito bem, não vai escapar ninguém da raiz. Ô, Rodrigo, tem alguns aí que não dá, né? Olha, vamos chegar lá. Aguenta aí, Pereira. No B, o que você faria? Dividiria por 3. Dividiria por 3, joia. E era exatamente o que deve ser feito. Divide por 3 e pronto, não vai ter mais nada a se fazer. No item C, divide por 3 o índice e o expoente, pessoal. No item C, o que dá para ser feito? Dividir por 2, beleza, vai ficar raiz quinta de 7 à quarta. Mais nada a se fazer. O D não dá. Dá. Não dá. Você tem razão. O D não dá. Por quê? Porque o índice é maior que o expoente e não tem um número que divida os dois. Então, a forma mais simplificada, ela é essa. Ô, Rodrigo, eu posso colocar 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1, daí eu tiro 2, 5? Exatamente, essa é a ideia. Então, vamos fazer o item E, tá bom, pessoal? Vamos fazer, o C, o B, o C é uma réplica do item A. O D, não há nada a se fazer. Então, vamos fazer o item E. Raiz cúbica de 5 a 7. A sétima. Não é o D. Raiz cúbica de 5 a 7. Isso daqui, conforme o Pereira disse aí, eu posso abrir essa potência em 3 potências. Eu posso escrever 5 ao cubo. Está faltando ainda um 5 à quarta para chegar a 5 à sétima. Mas 5 à quarta eu posso escrever como 5 ao cubo vezes 5. E por que fazer isso? Para obter a maior quantidade possível de expoentes com o mesmo valor do índice.
porque daí a gente consegue observar, ver quem que vai escapar de dentro dessa raiz. Vai escapar a base 5, o expoente vai se eliminar com índice, vai escapar outra base 5, porque pela mesma razão o expoente se elimina com índice, vezes a raiz cúbica de quem não conseguiu escapar. O resto é tudo fatoração. Tudo fatoração. Você fatorou... Rodrigo, esse é o item E, tá? Não é esse é o item E? Tá, vou corrigir ali então. É impossível. Ah, tá. Ah, joia, verdade, é o E. Tá certo. Olha só, aqui daria para pensar numa outra coisa aqui, talvez. Ô, Rodrigo. Sim. Por que ficou 5 vezes 5 vezes aquele número ali? Você está falando aqui fora da raiz? Olha, veja se é isso aqui. Como você sabe qual você tem que tirar? Porque o índice é igual, o índice da raiz é igual ao expoente. Quando isso acontece, você tem um produto dentro da raiz, a base escapa para fora da raiz. Eu vou mostrar para você da onde é que vem essa propriedade aqui. Aqui eu vou aplicar a seguinte propriedade de radiciação para chegar nesse resultado que eu cheguei direto. Eu posso separar um produto em 3 raízes, tudo bem? Eu posso escrever aqui raiz cúbica de 5 ao cubo vezes a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes a raiz cúbica de 5. Eu apliquei uma propriedade. E aí, olha só, a raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. No outro fator, mesma coisa. A raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. E no último fator, a raiz cúbica de 5, eu não posso fazer nada, ele continua preso lá dentro. Por isso fica 5 vezes a raiz cúbica de 5. É só que dá para fazer direto, eu pulo essa passagem aqui. Porque é só observar o expoente igual ao índice da raiz, a base escapa de dentro da raiz. Então isso acontece com 2 fatores cuja base é 5. Por isso fica 5 vezes 5. Ó, mas você entendeu aí? Eu entendi. Fala aí, Pedro, Gustavo. Você, tem uma raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4. Mais é outra conversa. Tá? Então, não dá pra, misturar na mesma, né? Tem alguma aqui, por exemplo, aqui no item B dá 8, não é? Não dá, essa propriedade não é válida. Não a gente existe, não tem propriedade para soma, não existe. Existe propriedade da multiplicação e da divisão. Para soma e subtração, não existe essa propriedade, ela é falsa. Demorou. É falso. Não existe, é diferente. Bom, olha só, aqui daria para resolver de uma outra forma também. Eu poderia escrever o seguinte. Eu poderia escrever 5 ao raiz cúbica de 5 à sexta vezes 5. E daí aplica a propriedade aqui, que é separar em 2 raízes. Então vai ficar raiz cúbica de 5 à sexta. Rodrigo, já acaba desse exercício, eu vou ter que sair. Ah, fica tranquilo, precisa sair. Porque deu meio de 40 aqui, daí... Tá bom. Aí seu horário já é para outra coisa. A fome Olha tá só. batendo. Nossa, nem fale. Não é que meu pai entrou aqui, daí ele falou que eu vou almoçar agora minha irmã, daí só que tá bom, sem vai problema. almoçar agora vai demorar 20 minutos. Oficialmente, nossa aula terminou agora, pessoal. Mas eu vou só terminar mais alguns itens aqui do exercício. Rodrigo, só faz um exercício da 7, só um. Faço. Olha aqui, a propriedade que eu quero aplicar aqui é dividir o índice por 3 e dividir o expoente por 3. Aí, a hora que eu dividir o índice por 3, vai ficar 1. E raiz primeira, não preciso escrever. Então, a raiz vai se eliminar por si só, e aí vai ficar 6 dividido por 3, é 2. Vai ficar 5 ao quadrado, e aí já vai direto para a última raiz que não conseguiu escapar, que é a raiz... Opa, que eu escrevi errado. Eu botei 25. Sim, tá certo. Que é 5 ao quadrado, certo? Vou sair aqui então, demorou, Rodrigão? Beleza, um abraço. Depois eu vou pegar o exercício que você vai fazer do 7 lá bom. Você mandar no grupo. Eu acho que no 7, eu não sei se eu vou chegar até o 7, por conta que a aula já acabou, eu não posso estender muito. Mas no plantão Rodrigo, a vou gente sair pode. aqui também, tá? Beleza, Gustavo, um abraço. Falou. Falou, tchau, tchau.
Bora Rodrigo, lá, pessoal. Oi. Você vai fazer mais algum exercício ainda agora? Olha, não, eu pretendo encerrar, mas eu queria fazer aqui uma fatoração, não sei se tem necessidade. O pessoal que ficou na sala, como é que vocês estão de tempo? Ô, Rodrigo, Sim, desculpa atrapalhar, mas não assim, tá. se eu deixar o resultado como 25 vezes raiz cúbica de 5? Esse daqui, ó, 25 raiz cúbica de 5? É. Tá certo, esse é o resultado. Ah, tá. Ou 5 ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, também é outra forma de escrever o mesmo problema. Mas você aceitaria dos dois jeitos, certo? Sim, claro, claro. Lembra que o objeto tem que, olha, sempre, o segredinho é esse, olha, sempre num módulo, que quando você estiver resolvendo exercícios daquele módulo, você tem que focar no objetivo do módulo. O que ele está trabalhando? Propriedades de radiciação. Então, você tem que garantir que você aplicou as propriedades de radiciação. Agora, do resto, se resolver um quadrado, ou deixar 5 ao quadrado ou 25 é irrelevante, tá? Então, é a mesma resposta. Isso vale para provas também. Você tem que ficar atento ao enunciado. O que o enunciado do problema está te pedindo? Então é isso, pessoal. Acho que não vou resolver mais nenhum, não, porque senão tem pessoas que já saíram. E o que eu posso fazer agora, se vocês travarem, eu resolvi até o exercício 5. Para quinta-feira que vem, vocês precisam me entregar até o exercício 10. Então ficaram 5 exercícios para vocês resolverem. Ô, Rodrigo, o tom é 3 horas, né? O tom é hoje às 2 horas. Tá. 2 horas. Daí, olha, a ideia é vocês tentarem resolver e vir para o plantão na terça-feira. Vamos supor que até terça você não fez mais nada além do que eu fiz aqui. Então, você vai precisar resolver pelo menos os itens que eu pulei dos exercícios até aqui, até os 5. E daí, no plantão, falar, resolve uns itens para mim, por favor, professor, do 6. Aí eu resolvo alguns itens do 6. E assim vocês vão ter base para entregar toda a tarefa na quinta-feira. Então, utilizem o plantão. Terça-feira, às 14 horas, tá bom, pessoal? Vou encerrar a aula aqui. Beleza, Rodrigo. Fica assim. Então, Valeu, Rodrigo. não desespera, se por acaso aí